Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade. Eu de Miguel. E hoje vimos aqui trazer 3 livros de banda desenhada de 2 editoras portuguesas. Aqui tens o quê? É da Chifloy, Reckless, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Está ele. E eu trago 2 da Aula dos Livros, Les Portugais, ou Os Portugueses, ou Os Portuguais, mas já vamos falar sobre isso, e o Pássaro. Portanto, Pássaro, de Diogo Campos, e a ilustração de Hugo Teixeira, da Ala dos Livros. Isto conta a história sem diálogos, apenas a ilustração, uma história de um pássaro que está na floresta, vê as árvores a ser cortadas e depois viaja até à fábrica e da fábrica até à grande cidade, ou até à vila ali perto da floresta, e vemos pela perspectiva do pássaro a história, ou seja, a história do pássaro cruza-se com a história muito conhecida, A Mina dos Fósforos, de Hans Christian Andersen, que é uma história muito conhecida, penso que já foi replicada nos Simpsons, já serviu também de inspiração para uma história do Homem-Aranha. Basicamente é uma miúda pobre que está a vender fósforos, ela é ignorada pelas pessoas ricas, até que depois, já à noite, ela é roubada pelos miúdos, roubam-lhe os fósforos que ela está a tentar vender, roubam-lhe os sapatos e ela morre no frio durante a noite. É interessante ver essa história muito conhecida, mas visto por um ponto de vista diferente, que é o do pássaro. Eu gostei muito da ilustração, aliás, aqui o Hugo Teixeira, o ilustrador, pede que o público veja isto quase como um artbook. Eu penso que é muito mais do que isso. De qualquer forma, a edição é espetacular, tem aqui envernizado nas personagens, nos 2 protagonistas desta história. A arte é lindíssima, eu gostei muito foi da utilização dos separadores das vinhetas, que tem a ver com o que está a acontecer. Ou é a textura da serra, da lâmina da serra, ou é os ramos das árvores, ou é os candeeiros da cidade que servem para dividir as vinhetas. Temos as canalizações da cidade. Achei bastante interessante essa utilização dessas formas para dividir as vinhetas. É tudo a preto e branco, se bem que nós na capa temos aqui um pequeno vislumbre a cores, também não ficaria mal a cores. Eu acho que é uma leitura interessante para o inverno, tendo em conta a temática toda. Epá, é lindíssima, é uma edição que eu posso considerar especial, porque no fim tem uns extras, uns estudos de composição, de argumento, etc. Se gostam de colecionar livros com arte bonita, lindíssima, como se costuma dizer, há uma imagem que vale mais que 1000 palavras, não é? Neste caso aplica-se, é lindíssimo e a história é fluida, nós compreendemos o que está a passar, apesar de não ter diálogos. É bastante simples, bastante direto e acaba por ser uma história um bocadinho triste, mas ideal para ler agora nos tempos de inverno, quando eles chegarem, que ainda não chegaram. Eddie, força. Muito bem, um dos últimos lançamentos da Chifloy, Reckless, Ed Brubaker, Sean Phillips. Este é o primeiro volume desta nova personagem que eles inventaram, Reckless. Eu penso que vão ser 3 volumes. Como é que isto funciona? Reckless passa-se nos anos 80, nomeadamente em 1981. O nome dele mesmo é Ethan Reckless. O gajo, imagina, é um Luke Cage dos primeiros tempos. É tipo um herói de aluguer, um cobrador de dívidas, um detetive privado. Esta personagem é muito baseada um pouco nestas histórias pulp, como era, por exemplo, também os primeiros tempos do Luke Cage, onde se baseia, por exemplo, muito do Quentin Tarantino, quando fez o Pulp Fiction e assim. O que acontece então é que isto é muito baseado no Luke Cage, porque, imagina, o Luke Cage, quando começou, o escritório dele ficava por cima de um cinema que estava a funcionar. E o escritório dele é um cinema. O gajo alugou um cinema antigo, que não está a ser utilizado, e o gajo está lá a viver e tem lá tipo o escritório com a assistente do gajo. Pronto. Esta história começa logo pelo fim, e depois vão fazendo um flashback. É contada na primeira pessoa. Como ele conta isto na primeira pessoa, tu percebes que esta história ele está a contá-la, mas que já se passou há 20 anos atrás. Portanto é tipo um flashback de um flashback. Ou seja, a história em si começa no fim, volta atrás 2 semanas, e o gajo depois começa a contar isto. Ele diz, mas naquele tempo, há 20 anos atrás, não sei o quê. Portanto tu percebes que isto vai levar a algum lado, se calhar no terceiro volume. Vais perceber que o gajo é um gajo mais velho e que já tem tipo outra vida e assim, ele está a contar algumas histórias daquilo que se passaram com ele. O gajo era tipo um ex-agente do FBI que estava infiltrado, imagina, naquelas milícias dos anos 60 e 70 na altura. Imagina, tipo os Panteras Negras na altura, que eles tipo não concordavam com a guerra do Vietnã e eram mais radicais e não sei o quê. E o gajo estava infiltrado nesse grupo que era para tentar apanhar o cabecilha e desmantelar aquela cena toda. E isto depois vai a uma parte em que tu percebes que isto é um bocado à point break. Porque o gajo apaixona-se pela irmã do cabecilha. O gajo também é surfista. Isto acaba por ser um filme clássico dos anos 80. Tu já deves ter visto isto, mas a maneira como os gajos contam a história é mesmo muito boa. Tu embranhas-te muito na narrativa dos gajos. Os desenhos também são brutais. Pronto, sim, depois de uma cena fixe é... O gajo faz isto muito de maneira clássica, tu não tens splash pages, é tudo bem. E eu gosto muito deste que o Ed Brubaker a escrever e o Sean Phillips a ilustrar, quando chamaram o Jacob Phillips, que é o filho. O filho do gajo. O gajo as cores
brutais, ficaram... pá. E depois tu vês, tens muito aquela vibe dos... Isto passas em LA, tens muito aquela vibe dos anos 80 da LA, tipo, é tudo muito laranjado, rosa. Ele então é o tal detetive privado, que é contratado para resolver situações, e até que há uma altura que lhe aparece uma gaja que tem a ver com o passado dele. Ok. O gajo vai decidir então ajudar essa gaja. Que essa gaja, tipo, alguém a tramou, está-lhe a dever dinheiro e ela pede-lhe, pá, olha, ajuda-me para eu desaparecer do mapa. Pá, pronto, eu estou a ser perseguida por eles, eu tenho problemas com a polícia e o gajo sente-se em dívida com ela. Depois quem ler a história vai perceber porquê. Não vou estar aqui também para não dar grandes spoilers. A história desenvolve-se então tudo muito a partir daí e aos poucos e poucos é que tu vais conhecendo um pouco o passado de Reckless. É um álbum fechado. Os outros álbuns já vão ser histórias diferentes. E de certeza que eles vão abordar já anunciam aqui o próximo, que é Friend of the Devil. Yeah. Ao longo dos volumes tu deves conhecer mais coisas do passado da personagem. Ou seja, isto é aquela série tipo Law and Order. Tens o caso da semana, mas as personagens vão evoluindo ao longo da série. Exato. Ou é como, por exemplo, Magnum P.I. Magnum P.I., exatamente. Ou Miami Vice, que eles tipo... O episódio aqui, mas é bom a história ser fechada, porque não precisas... Portanto, se vocês lerem o segundo volume, não perdem nada, digamos assim. Perdem um pouco porque percebes que ele aqui era um ex-agente do passado dele, pronto. Ele era um ex-agente do FBI que se fartou daquilo. O gajo depois teve um grande problema, teve uma explosão e perdeu um bocado a memória dos tempos durante a explosão. Ou seja, uma semana antes, uma semana depois, o gajo diz que não se lembra de nada. Acaba por ser contado depois no fim. Pronto, esse tipo de coisas é bom leres o primeiro volume, para começar a perceber isso. Mas de resto, é uma coisa que, se não quiserem ler, podem depois adquirir o segundo volume e perceber se vão gostar ou não. E isso... Portanto, acaba por ser aqui a dupla do costume, com a qualidade do costume. Eu gosto da cena do cenário dos anos 80. Eu gosto muito das cores do Jacob Phillips. Adoro. E acho que funciona muito bem com a temática destes dois, do Sean e do Ed Brubaker. Aconselho, acho que deviam ler. Estes gajos não enganam. Principalmente para quem gosta de thrillers, policiais, não falham. Da G-Floyd Studio Portugal. Então agora vamos passar aqui para o último volume. Os Le Portugais? Les Português ou Os Português. Para mim, isto é da aula dos livros também, para mim já faz aqui confusão um bocado o título. Porque para mim era Les Português, ponto. E punham um autocolante ou uma coisa por baixo a dizer versão em português. Ou então punham Os Portugueses. Eu percebo que eles queiram manter o título original, tendo em conta a temática do livro, que já lá vamos. Mas era preferível manter Les Portugais e, para não afastar as pessoas a pensar que isto é em francês, tinha um autocolante aqui grande. A aula dos livros já o fez, ele já lançou livros que têm um autocolante, portanto podiam pôr um autocolante a dizer versão em português, com a bandeira portuguesa. Acho que seria o ideal. Isto é de argumento de Afonso e ilustração de Chico. Afonso, o argumentista aqui, o nosso escritor, é luso-descendente, tanto que eu penso que isto será a história onde os seus pais se conheceram. Porque, spoilers, uma criança chamada Afonso nasce no fim. E até explicam a origem do nome dele, porque ele é Olivier Afonso. Portanto, eu penso que a história será sobre os pais dele. A história é sobre o nosso protagonista, o Mário, que foge de Portugal por causa da guerra. Salazar, lá vamos nós para a guerra. E ele, para fugir à guerra, com muitos portugueses, clandestinamente através da fronteira de Espanha, enfia-se num carro e lá vai ele para a França tentar a sorte dele e fugir à guerra. Mário, pelo caminho, encontra outro jovem que também andava fugido, que é o Nel. Os dois que formam uma amizade e, coincidência do destino, acabam numa obra nos arredores de Paris. Aquilo é uma obra clandestina, a maior parte dos trabalhadores são imigrantes ilegais. O próprio dono da obra constrói bairros de lata onde os portugueses, e não só, vivem. Tens alguns muçulmanos também. E foi um problema muito grande na altura em França. Havia muitos bairros de lata em que as pessoas eram exploradas e não havia condições. Foram muito criticados na altura. E o que é interessante é que depois, ao longo do tempo, a história vai saltando alguns meses, até anos. Nel depois acaba por desencaminhar-se um pouco por outros caminhos, mas acho que já é um bocado um clichê de uma história. Há sempre dois amigos, um que acaba por descambar. Exato, e fica um bocadinho entusiasmado e um bocadinho ao engano quando tem dinheiro nos bolsos e mete-se em más companhias, mas acaba por ter bom coração e as coisas correm mal. Depois o nosso protagonista Mário acaba por conhecer a namorada que se iria tornar a sua esposa, e supostamente a mãe de Olivier, Afonso, e é uma coisa, tocou-me muito, acho que é muito emocionante esta história, porque é uma coisa que é muito recente ainda na nossa cultura portuguesa e não é falada nas nossas aulas de história, e deveria ser, porque uma grande parte da nossa comunidade está lá fora já há muitos anos e todos os anos vêm para Portugal. Os filhos e as filhas deles casaram com franceses. Alguns voltam para Portugal, outros não.
acabam por se misturar ali na cultura francesa e acabam por se diluir um pouco, outros não, fazem questão que a cultura portuguesa seja muito forte lá fora. Explica porque é que a maior parte dos portugueses se transformaram em empreiteiros no estrangeiro, porque é que nós éramos muito bons empreiteiros e ainda hoje somos empreiteiros na França. E é muito triste ver uma história, um mito urbano, que também aconteceu cá em Portugal, que era aquelas pessoas imigrantes ilegais que acabavam por cair nos buracos de cimento e acabavam por ficar lá enterrados e morriam lá. Isso não são mitos, aconteceu mesmo, aconteceu na França, aconteceu também cá em Portugal, na construção da central de Abrantes, por exemplo. São coisas que acontecem, imigração ilegal, a falta de condições, e isto está muito acimentado na cultura portuguesa. O próprio avô da minha mulher fugiu de Portugal num comboio clandestino, a fugir ao pico até à França e fez lá grande parte da vida dele, conseguiu trazer algum dinheiro para Portugal. Ele é que fez a própria casa cá. Todos os fins de semana lá vamos passar o fim de semana à aldeia, a essa mesma casa. Isto não é só uma banda desenhada para quem coleciona e gosta de banda desenhada. Eu acho que isto é obrigatório para todos. E é maravilhoso, magnífica esta história que eu acho que se devia explorar mais este período negro na história portuguesa, o período Salazar, da guerra. Pois é muito interessante, era as piadas racistas. Agora nós que somos racistas com os imigrantes que vêm para aqui trabalhar, lá também eram feitas, e há uma conversa muito em pano de fundo, mas é muito importante para perceber como é que os portugueses eram tratados em França e se calhar ainda hoje são alguns. São dois enfermeiros que estão a fazer piadas racistas com portugueses. Aquelas piadas de alentejanos, mas é com portugueses, ok? E isso é uma coisa que está lá muito fundo, lá numa maternidade, no hospital, e tu percebes o ambiente e como é que os portugueses foram tratados na França. É obrigatório. Parabéns à Ala dos Livros por ter publicado uma obra inteiramente portuguesa e outra obra que não é inteiramente portuguesa, mas está aqui no ADN deste livro, ADN português. Recomendações, 2 da Ala dos Livros e aqui um. Ou seja, 2 livros mais de autor e um livro mais comercial, mais exatamente. comercial. Maravilhoso. Já sabem, pessoal, gostamos muito do vosso apoio, mas queremos mais. Apoiem, partilhem, subscrevam, deixem nos comentários, enviem-nos e-mails com as vossas sugestões até para o podcast. Já sabem, bons filmes, bons jogos e boas leituras. Até à próxima.